Nessa aula eu vou mostrar para vocês uma das minhas estratégias que eu uso para fechar clientes. Isso mesmo, além da estratégia que eu tenho de contraste, que eu também vou passar para vocês, eu tenho essa estratégia que é de 50% de desconto no Deep Clean inicial para clientes que desejam e vão manter quinzenal ou mensal. E pasmem, os americanos são muito leais. Se ele falar para você que ele não tem intenção de ficar quinzenal mensal e você falar para ele em seguida que tem uma promoção de 50% de desconto, ele não vai mudar a opinião dele, ele vai se manter firme e é muito honesto em relação a isso. Então eu quero que você fique antenado, que eu vou mostrar aqui em seguida para você um PDF aonde eu envio para o cliente dizendo que está incluído nesse Deep Clean, que é basicamente a limpeza regular e está incluído os rodapés e portas, porém eu removi o forno. Então se o cliente quiser o forno, ele tem que pagar por fora. Então fica um preço bem em conta. Na verdade é como se fosse uma regular clean bem caprichada, sabe? Mas isso funciona muito. E eu vou mostrar para vocês também uma conversa com um cliente meu em que eu fechei assim e ele se manteve com o regular clean bi-weekly após esse Deep Clean promocional. Eu tenho diversos casos. Então eu vou deixar aqui para você o texto em que eu envio para o cliente dizendo, né, qual o valor de acordo com a metragem quadrada. Claro que se você cobrar menos ou mais, você pode estar alterando ali, tá? Você pode pegar o meu texto, que já é muito pessoal, e só altera os valores ou alguma regra que você queira. E vou deixar também diagramado um PDF que eu mando para o cliente, tudo desenhado, dizendo tudo que está incluído ali, sabe? Então é muito mais fácil fechar cliente com esse material que eu vou enviar aqui para vocês. Bom, isso aqui foi uma cliente que veio e quando ela entrou em contato comigo, ela já estava dizendo que queria um Deep Clean, tá? E aí eu perguntei a ela, né, se a casa dela estava mobiliada e se ela tinha pet. Ela disse que tinha e estava, né, mobiliado e que ela tinha 5 quartos e 3 banheiros. E aí, a pergunta que eu fiz para ela, isso eu vou deixar para vocês aqui na aula, tá? Depois, claro, interagi com ela, né, ali fui, como eu já ensinei vocês a usar o ChatGPT para traduzir e tudo, eu perguntei, after the Deep Clean, após o Deep Clean, você tem pretensão de manter limpeza mensal ou quinzenal, que é bi-weekly? Porque nós temos uma promoção em vigência para clientes que fazem Deep Clean e desejam manter após isso. Aí eu falei, né, se você estiver interessado, eu ficarei feliz em enviar os detalhes. Aí ela, yes, bi-weekly, ou seja, ela já disse que ela quer Deep Clean e após isso ela quer uma limpeza a cada 15 dias. Falei, ótimo, great, e enviei esse checklist aqui. Só que o meu tá com o meu telefone e meus dados, então eu cortei isso e coloquei o mesmo aqui para vocês, tá? Para que vocês possam usar assim os meus dados. Aí eu falei aqui que eu ia enviar o preço para ela. O preço eu também vou deixar aqui embaixo para vocês na aula. Eu coloco aqui, e sou eu, tá, gente? Até 1.999 square feet, $250. De 2.000 a 2.999, 350. Aí aqui, de 3.000 a 3.999, 450 e sucessivamente. Aí eu coloquei aqui que isso é muito importante, tá, gente? Ó, o que está incluído e eu coloquei que é exclusivo para clientes que desejam manter bi-weekly ou mensal, no mínimo, tá? E que essa promoção não se aplica para move-out, ou seja, quando a casa está vazia, né? A pessoa está se mudando. Não faça essa promoção. Aí eu perguntei, let me know if it works for you, se isso funciona para você. Aí ela botou aqui, ó, ótimo, yes. E qual é o preço para bi-weekly? Aqui, ó, ela botou aqui, ó, clicar aqui, traduzir. Ótimo, sim. E qual é a taxa para a limpeza quinzenal? Aí eu coloquei para ela aqui, ó. Aí ela disse que precisava mover algumas coisas e que precisava confirmar a data no dia seguinte pela manhã para mim, ó. Ela disse aqui, tá vendo? Ou seja, já fechei o DIP, né? Eu coloquei para bi-weekly, para o tamanho da sua casa, fica entre 180 e 200 por visita. Eu vou traduzir para vocês entenderem. Para uma limpeza quinzenal, para o tamanho da sua casa, o custo varia entre 180 e 200. O preço final dependerá de fatores como o número de itens decorativos e o tempo estimado necessário para concluir a limpeza. Aí eu coloquei aqui, ó, se ela precisar, aí eu coloquei, ó, nós podemos ajustar de acordo com a sua necessidade. Aí ela falou, eu entendo, obrigado, vamos confirmar a primeira limpeza. Ou seja, se ela falou, vamos confirmar a primeira limpeza, a negociação aí do regular clean seria fato, né? Você gostou da limpeza. Aí aqui eu coloco umas observações dos nossos diferenciais, né? Porque como eu não enviei para ela o nosso portfólio, eu enviei, porque isso aqui foi um cliente que veio já querendo DIP. Então, ao invés de eu enviar meu portfólio, eu já mandei direto lá isso aqui para você, isso aqui, ó,
dizendo que está incluído, ao invés do portfólio. Isso não é muita coisa que você manda e o cliente não abre nada, entendeu? Então você tem que ir sentindo o que o cliente precisa também para saber o que você vai enviar para ele. E aí eu coloquei aqui alguns diferenciais que tem lá no meu portfólio e que ele receberá uma notificação pelo nosso sistema de CRM, tanto no um dia anterior, né, como eu coloco que a gente vai notificar na entrada e na saída também. Aí aqui a gente ficou agora negociando datas, ó. Para o Deep Clean, ela queria na segunda-feira, dia 17, aí eu falei que eu teria 19, aí ela falou que não, que ela poderia no dia 21. Aí eu coloquei a data do dia 21 de manhã, ela funciona. Aí eu pedi o endereço dela para salvar no meu CRM e aqui embaixo ela colocou o endereço. E aí no dia anterior, como eu envio o lembrete sempre automatizado, tá? O meu sistema envia um dia anterior às 10 horas da manhã, ela não me respondeu. À tarde eu mandei uma mensagem aqui, nós estamos marcados amanhã. Aí ela, me desculpa, eu fiz uma confusão com datas. Pode ser na segunda, dia 3. Aí eu falei que eu já tinha reservado a equipe, se poderia ser à tarde. Aí ela me botou aqui, ó. Aí aqui vem negociação, né, gente? Aí vem negociação de data. Isso aqui é uma parte chatinha de agenda, que você tem que ter paciência. Até o cliente saber como você trabalha, eu já informo que ele tem que me avisar com antecedência, pelo menos 3 dias. Aí é a primeira limpeza, né? Aí cabe a você ter que ir ajustando aí, porque você já viu que é uma cliente que avisa em cima da hora, então você tem que já depois deixar ela bem alerta em relação a isso. Hoje ela é minha cliente, ela é maravilhosa. E aqui ela me disse, ela me perguntou se poderia confirmar até 1 da tarde, porque depois ela estava tentando mudar algumas coisas. Eu disse que, por favor, porque a equipe era composta por 4 pessoas. E aí, gente, aqui veio a negociação, né? Ela perguntou se poderia ser no dia 3. E aí eu vim negociando e marquei com ela para o dia 3, como vocês podem ver aqui na conversa. E aí ela pediu para confirmar, né, no dia 2 se estava certo. Eu falei que sim. E aí no dia 3 eu fui. Cheguei lá e perguntei se eu podia parar na rua. E aí eu saí de lá, eu cheguei às 8, às 11h50 eu terminei. E valeu muito a pena, muito a pena. Aí você pode perguntar assim, mas uma casa desse tamanho, você levou 3 horas e 50 minutos, $350 compensa? Bom, para mim compensou, porque foi uma cliente que fechou para, assim, bi-weekly, é maravilhosa, sabe? Já tá comigo, já tem meses. E aí, eu disse que a porta fechou, eu não consegui me despedir dela, e que eu fechei a porta, ela agradeceu. Aí, ela perguntou como me pagava, I pay you, aí, I'll pay you, e aí eu coloquei Zelle. E aí ela perguntou o valor, eu coloquei aqui 350, botei meu telefone, aí perguntou meu nome e tal, aí ela fez o pagamento, e aí eu coloquei para ela, ó, senhora Cristina, 180, a primeira será a limpeza bi-weekly e tal, se funciona para você. Aí ela botou every 2 weeks for, aí ela perguntou, né, a cada 2 semanas 180, aí eu falei yes, aí ela, ok, yes, fechou. Então é uma cliente, aí ela botou, enviei via Zelle, os 350, e eu coloquei aqui o tempo que eu sempre vou precisar para limpar a casa dela. Eu sempre preciso de 2 horas e meia, tá? Inclusive ontem nós estivemos lá, as meninas foram lá. Então, assim, é uma cliente que, uma das muitas que vieram. Eu poderia ter cobrado mais na limpeza inicial no dia e ela ter fechado? Poderia. Mas, se eu cobro, por exemplo, $700, vai ficar muito difícil eu baixar para negociar para 350. Então, assim, é uma estratégia minha, tá? Quando a minha agenda estava bem vazia, eu fazia muito isso para encher. Aí depois eu fui diminuindo. Então, eu fazia tipo, por exemplo, se essa semana eu fiz uma promoção dessa e vier outra, eu não vou fazer promoção. Então, você pode ir fazendo de acordo com a sua agenda, de acordo com a sua necessidade. Vai do que você precisa, tá? Então, se hoje você precisa montar teu schedule, e não, Márcia, eu posso, eu vou sozinha, ou vai o meu marido, eu vou fazer. Você vai lotar a sua agenda, tá? Então vai de estratégia para estratégia. Cobra agora inicialmente um preço que fique bom para você, que te dê lucro, que mesmo que depois você coloque equipe, se pague, e depois você ajusta teus preços, entendeu? Todo mundo faz isso, e é normal. O que não é legal é você cobrar $70, $80 numa limpeza. Isso eu não acho legal. Desvaloriza você, desvaloriza o mercado, desvaloriza o nosso trabalho, e é muito trabalhoso. Se depois você coloca equipe, $80 não vai pagar uma equipe, não vai pagar os impostos, né? Não vai pagar o custo que você tem de seguro, de material, de gasolina. Então pensa nisso sempre. Por isso que assim, eu sempre trabalhei com um valor mínimo, sempre, sempre pensando, eu vou colocar a equipe e tem que se pagar. Então assim, e não desvaloriza, né, o meu trabalho. Eu sempre, no início, quando eu não tinha uniforme, eu ia com a roupa toda preta, sempre arrumadinha, sempre com uma roupa limpa, um tênis limpo, sempre, o cabelo arrumado. Então assim, essas coisas todas contam, né, a sua presença ali, né, porque você tá ali para limpar, que você vai de qualquer jeito, né? É isso, eu espero que essa aula tenha contribuído muito. Essa estratégia eu uso até hoje. Até hoje. Para mim é muito boa. E voltando a falar, você sempre vai sentir o cliente, tá? Você conversando com ele, você sempre vai sentir a necessidade dele. E aí, em cima disso, você vai negociando, tá? Outra coisa, são todos os clientes que eu cobro esse preço pro tamanho dessa casa? Não.
Depende. Por exemplo, moram crianças nessa casa, tem cachorro. Se é uma casa grande e mora só um casal de idoso, por exemplo, eu posso cobrar 160, porque é uma casa que eu vou fazer bem menos tempo. Não é o tamanho da casa somente que vai dizer o tempo que você vai levar, tá? É a frequência, é a quantidade de sujidade, tudo isso influencia. Então, questão de precificação, eu não me envolvo muito, não está incluído aqui no nosso curso, né? Eu dou dicas, porque vai da sua região, vai de vários fatores, né? Se você leva help, se você vai sozinho, se vai você e seu marido. Isso tudo influencia, tá, gente? É questão de preços. Então, não se baseia assim, porque a Márcia cobra 180 quinzenal. Não, não são todas as casas. Tem casas quinzenal que eu cobro, por exemplo, 200, 220, mas tem casa quinzenal que, por exemplo, eu cobro 160, 165, entendeu? Então vai depender muito, tá? Depende do tamanho da casa, de vários fatores, tá bom? É isso. Eu espero que tenha ajudado vocês e fiquem ligados nas próximas aulas, porque eu vou fazer muitas ainda para agregar. E lá no meu Instagram também vou colocar muito conteúdo, tá bom? Beijo!